Como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse livro aqui, Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques. E eu vou começar pela introdução. Só para quem não sabe, chegou agora aqui. Esse livro, Como Contar um Conto, é uma transcrição de uma oficina de roteiro que o Gabriel Garcia Marques deu na Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de los Baños, em Cuba. Vou começar aqui nessa parte inicial, porque ele abre o livro como uma espécie de palestra de abertura da oficina. Que é interessante, porque é como se a gente estivesse lá dentro. Uma das primeiras coisas que ele fala é sobre onde estão as histórias. Às vezes a gente não sabe que tem uma história em tal lugar e ela tá ali. Nesse sentido, ele vai falar a respeito de uma fotografia. É uma fotografia do velório de um imperador japonês. E aí nessa fotografia tá chovendo, tem várias pessoas de guarda-chuva e tal. No primeiro plano tem a nova imperatriz, que não é a esposa do imperador que morreu, é a do novo imperador. Um guarda-chuva, uma sombrinha, um guarda-chuva, qualquer coisa nesse sentido. E ela tá ali, paradinho, com um olhar triste e tal. E aí ele diz assim, que ele chegou nessa fotografia e ele falou, tem uma história aqui nessa fotografia. Aí você já tá lendo ali e você fala assim, o quê? Como assim tem uma história nessa fotografia, rapaz? Como? Vamos pensar, vamos devagar. Aí ele fala, eu tô pensando nessa fotografia há muito tempo, para saber a história que existe ali. Eu já tirei as pessoas que estão no fundo, né? Porque elas não me interessam. Deixei então a imperatriz com a sombrinha, não era essa a história. Deixei a chuva, tirei a chuva, não era a história. Aí eu tirei a imperatriz e deixei só a sombrinha, só o guarda-chuva. Eu tenho certeza que a história tá nessa sombrinha, nesse guarda-chuva. E aí assim, ele não fala de ter continuado essa história e tal, mas é interessante o fato de que o que ele diz, a mensagem que fica é, às vezes a história, ela está no lugar que você menos espera. Às vezes ali no detalhe do detalhe do detalhe é que está morando uma história. Isso é interessante, eu acho que isso é muito fascinante no processo criativo. Ok, ele fala sobre isso e aí ele pede para as pessoas, para os participantes dali, darem uma história para eles começarem a refletir a respeito e para dar início à oficina. Pessoal, primeira aula, tá um pouco constrangido e tal. Ele, vocês não têm história? Beleza, eu tenho uma aqui do curso passado, da oficina passada, a gente vai refletir a respeito dela. Aí ele lê essa história, e a gente lê também, porque tem o argumento completo aqui no livro. A história que é apresentada é do ladrão de sábado, que é uma história assim, é sábado, aí chega um ladrão na casa, começa a separar as coisas para roubar e tal, mas aí ele vê a criancinha que é filha da mulher e tal, aí ele fica assim, começa a brincar com a menininha, aí daqui a pouco ele pede um suco pra mulher, e aí no final acaba que ele fica ali o final de semana inteiro, porque o marido dela estava viajando, ele passa o final de semana inteiro ali como se morasse na casa. No final ele não rouba as coisas, ele devolve as coisas, dá umas dicas pra ela de como evitar ladrões, etc, e vai embora. E na hora que ele tá indo embora, ela chama ele e avisa quando o marido vai estar viajando de novo para que ele volte e visite ela. Não aconteceu nada entre os dois, ele só ficou por ali e os dois ouviram música e conversaram e etc. Uma pira nesse sentido. Essa é a história do Ladrão de Sábado, que é para ser um curta de 30 minutos, porque todas as histórias desse livro são criadas para ser curtas de 30 minutos. O objetivo da oficina é esse, vamos fazer curtas de 30 minutos. Nesse sentido, é interessante que o Garcia Marques está sempre assim, não, a gente não pode extrapolar isso aqui, a gente não pode explorar tanto esse aspecto da história, porque a gente está fazendo uma história de 30 minutos, isso aí é um longa-metragem. Ou então assim, não, é melhor a gente explorar mais, porque isso aí vai dar 15 minutos, a gente precisa fazer uma história de 30 minutos. Então ele tem muito essa noção do quanto se explorar e do quanto a história se estende ou não. E que assim, por mais que seja uma história voltada para a questão do roteiro e tal,
é uma questão que é muito útil também na escrita em geral e nessa questão do conto. Por exemplo, da mesma forma como quando você vai fazer um romance, quando você vai fazer um conto, você também tem que se planejar, porque pode ser que acabe o seu fôlego antes de você ter um conto, sei lá, com um tamanho legal, ou então pode ser que você tenha tanto fôlego que a coisa cresça demais. Então, se você tem um planejamento, mais ou menos do que vai acontecer, nem seja assim, tipo, tem uma ideia, tem algumas frases bonitas que eu pensei para colocar nessa ideia. Mas assim, faz uma listinha com tópico, de repente pode te ajudar. Uma listinha assim, fulano faz isso, fulano vai para tal lugar, fulano pensa nisso, fulano blá blá blá. Nem sempre vai ser útil, então eu acho que existem contos e contos, existem produções e produções, momentos e momentos, etc. Às vezes você senta e a coisa sai inteira, só precisando de revisão e etc. Não esqueçam disso. Mas eu acho que uma opção muito válida para se escrever é você planejar assim, pensa a história, rabisca ela, né? Tipo, cria o passo a passo e aí daqui você desenvolve e assim, aumentou, cria uma coisa a mais. Não tem problema, você não tá seguindo, isso aqui não é regra, não é lei, é um guia para você conseguir se organizar. Surgiu uma ideia genial no meio do processo e tal, e você quer colocar, não tem problema, né? Não tem... as pessoas elas têm muito medo de planejamento porque elas acham que elas vão ficar presas no planejamento depois que elas planejarem. E não, você está livre, o planejamento é seu, você pode mudar ele no processo. A questão é que planejar te ajuda a organizar o que você está fazendo, independente do que seja. Eu falo que a poesia tem que ser livre e depois eu venho aqui e falo para vocês planejarem. Uma coisa não exclui a outra, meu querido. Você pode ser poético e pode se planejar ao mesmo tempo. Não tenha... a questão o olho não pode estar duro, o olho não pode estar técnico. Planejamento não precisa ser uma coisa técnica. Planejamento é só a sua criatividade te mostrando passo a passo. Você falando assim, eu quero que aconteça isso aqui com o meu personagem. Eu acho que é importante acontecer isso aqui e tem que ser dessa ordem, porque senão não vai fazer muito sentido. Então a ideia é mais de você conseguir organizar esse monte de ideias, essas forças que você tem para conseguir uma poesia que seja mais palpável, que seja mais gostosinha, do que você se colocar numa caixinha. Você não está se colocando numa caixinha, não se preocupe. O que fica dessa oficina de forma geral é que a primeira coisa que tem que se criar numa obra artística, narrativa especialmente, é o argumento. Quero criar uma história de uma pessoa que faz assim, assim, assim. Ela vive isso, 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 ela passa por isso, isso, isso. Depois disso, um processo interessante é você fazer um brainstorming. Nem que aqui é tudo brainstorming coletivo, é uma oficina. Dá para fazer isso com várias pessoas? Lógico que dá. Se você tiver uma oficina, se você tiver um grupo de escritores que se reúnam para discutir histórias, dá para fazer isso coletivamente. Você joga a história, joga a ideia que você tem, as pessoas vão colaborando e tal. Você vai fazer um brainstorming em cima daquilo que você já se propôs. Então você, eu quero fazer isso aqui. A história de uma pessoa que é o caso dele aqui. Tinha uma história que era, o rapaz descobre que ele tá doente terminal e ele tinha uma vida toda quadradinha até então ele decide fazer alguma coisa louca. Eles criam todo um argumento que gera um cara que vai pegar um trem para um lugar que ele nem sabe onde é, e aí vai chegar lá, as pessoas vão achar que ele é outra pessoa, e vai ter todo um quiproquó em torno disso. Mas esse argumento que eu falei também dava para criar Breaking Bad. O cara descobre que ele tá com uma doença terminal, e aí ele vai e faz uma coisa louca. No caso do Walter White, no Breaking Bad, ele vai fazer metanfetamina, né? Então, quer dizer, um argumento que você tem, uma ideiazinha que você tem, mesmo que todo mundo vá fazer uma mesma ideia, a coisa vai ser diferente, porque você tem elementos que você vai adicionar nesse momento posterior
que são diferentes, que vão te levar por outros caminhos. E aí você tem lá todos os caminhos, todas as possibilidades que você for rabiscando. Aí você organiza, vou passar disso pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, pra isso, fim. Aí você escreve. Fica parecendo uma coisa tão fácil, tão maravilhosa escrever. Se você tá com dificuldade de escrever, se você não consegue achar um caminho para sua escrita, pode ser que esse seja o caminho. Mas então é isso por hoje, pra gente não ficar com uma aula de 50 minutos. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo. Compartilhem o vídeo com os amigos de vocês, espalhem isso aqui pelo universo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, até a próxima!